Boa noite. Boa noite, gente. Hoje a gente vai ler Jó 13, tá? Esses capítulos de Jó, eles são quase que repetidos, porque é os amigos falando, contestando Jó, é Jó contestando os amigos, e eu fui ver quanto tempo demora tudo isso, assim, em período, né? E provavelmente meses. Então, assim, né, não se tem um tempo exato de quanto tempo Jó ficou ali discutindo com esses amigos e tal, mas acredita-se que meses. Aí eu fui ver quanto tempo que Jó sofreu, né, desde que ele começa a padecer, porque o dia que avisa tudo pra ele é num dia só. Aí ele passa 7 dias calado, esse período que os amigos chegam. Provavelmente ele já tinha passado um pouco mais de tempo, né? Em sofrimento, porque quando os amigos chegam não dá pra reconhecer ele. E esse tempo que ele passa discutindo com esses amigos, acredita-se que são ali meses. Aí eu fui ver quanto tempo que Jó sofreu. Alguns historiadores acreditam que foram meses em torno de mais ou menos um ano. Cara, se um dia com um bicho comendo você já é muito, imagina um ano. Mas, né, que não ficou um ano bicho nele. Obviamente que deve ter acontecido esses bichos por volta ali do final, né? E ficou um período ali, infelizmente. Mas, e outros historiadores, acredita-se que por volta de 7 anos durou esse sofrimento dele, né? Agora, não se tem o período exato, eu só sei que o sofrimento de Jó é tão intenso que eu não achei nenhuma história na Bíblia ainda, né? Lembrando que a gente vem lendo e eu venho lendo com vocês todos esses capítulos e tal. Mas eu não achei nenhuma história ainda com peso, sabe? O peso de sofrimento que Jó tem. Então, assim, é um peso muito grande de sofrimento mesmo, sabe? De você imaginar coisas que você não suportaria, assim, literal. É óbvio que muita coisa que acontece com esses homens aqui na Bíblia a gente não suportaria. Mas de todos até agora, Jó é o mais surreal, assim, de sofrimento, mesmo. Toma banho, filho. E aí, eu acredito, eu acredito na primeira parte, né, que eu creio que foi mais ou menos um ano, o sofrimento de Jó, quase um ano, né, não durou um ano, quase um ano, mas foi para arrebentar, entendeu? Então a gente vai ler o capítulo 13, ele vai ainda contestar a fala de Zofar, que foi o último amigo dele que falou. Ele vai acrescentar, porque ontem ele falou uma fala, hoje ele vai acrescentar mais um pouco. E é dor, né? É um período de dor, tá? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado que o Senhor é bom, obrigado que o Senhor tem cuidado de nós, em cada detalhe. Obrigado que o Senhor tem olhado pelas nossas causas, Senhor. Que o Senhor tem feito aquilo que nós não conseguimos fazer, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por nos dar comida, bebida, terra, diversão. Obrigado por o Senhor nos dar família. Obrigado por o Senhor nos dar trabalho. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado e nos deu. Obrigado por nos dar a vida. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, sempre a sermos orientados na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, então vamos lá, tá? Vou ler pra vocês. Fala assim. É a fala de Jó, tá? Eu vi tudo isso com os meus próprios olhos, escutei tudo com os meus ouvidos e entendi. Meus amigos,
eu não sou menos do que vocês, eu também sei o que vocês sabem. Mas quero falar com Deus Todo-Poderoso e discutir com Ele a minha questão. Vocês disfarçam a sua ignorância com mentiras. São como médicos que não curam ninguém. Ah, se vocês ficassem calados, poderiam passar-se por sábios, né? Então Jó, ele tem uma atitude tipo assim, eu não sou menor que vocês. Não é porque eu tô nessa situação, apodrecendo, fedendo, né? Que cheira rato morto, quando tá com bicheira, né? Aquele pus, aquele apodrecimento ali, cheira muito mal. Mas não é porque ele tá naquele estado de vergonha, de opróbrio. O opróbrio é a vergonha extrema, né? O opróbrio. Não é porque ele tá naquele estado que ele é menor. E ele deixa claro isso. E isso é muito bom. 6. Escutem agora a minha defesa. Prestem atenção às minhas razões. Davi, será que para defender a Deus vocês vão dizer mentiras? Vão falar palavras enganosas a favor dele? Será que vocês vão ficar ao lado dele? Vão defender a causa dele no tribunal? Por acaso seria bom que ele os examinasse? Vocês pensam que pode enganar a Deus como enganam as pessoas? Ele está falando porque, no caso dos amigos, os amigos pensam que ele está escondendo algum pecado. E no caso dele, ele entende o seguinte: vocês estão achando que eu sou culpado, vocês estão mentindo diante de Deus. Vocês estão usando toda essa história aí porque vocês estão achando que eu sou mal. Então, assim, na verdade, tá ele contra os amigos e os amigos contra ele. Tá ele sendo acusado injustamente, obviamente, né? Mas os amigos acreditam de verdade que ele tá com um pecado oculto. Tomou banho bem tomado? Toma banho bem tomado. Aí ele fala, ó, se vocês forem injustos, mesmo em segredo, ele os repreenderá, ou seja, Deus vai ver tudo isso. A sua grandeza os encherá de medo e os seus terrores cairão sobre vocês. As explicações antigas que vocês lembram são como cinza, não valem de nada. E as suas defesas são fracas como torre de baixo. Fiquem calados e eu vou falar, aconteça o que acontecer. Estou pronto para arriscar a vida, pronto para enfrentar a morte. Não tenho mais esperança, pois Deus me matará. Mas assim mesmo defenderei a minha causa diante dele. Talvez esta coragem venha salvar-me. Talvez esta coragem venha a salvar-me, pois nenhuma pessoa má iria até a presença dele. Então ele está colocando em defesa dele que ele tem coragem de ir perante o tribunal do Senhor e ele quer esse tribunal. Ele quer saber onde foi que ele errou, porque ele realmente está limpo diante dessa situação. Então ele fala, ouçam com atenção o que eu estou dizendo, escutem as minhas explicações. Estou pronto para defender a minha causa e sei que estou com a razão. Mas se Deus disser, quem se atreve a discutir comigo no tribunal, então terei de me calar e morrer. Ó Deus, eu te peço apenas duas coisas, e assim não me esconderei de ti. Não me castigues mais, e não me faças sentir tanto medo. Ó Deus, chama-me ao tribunal, e eu responderei. Ou eu falarei primeiro, e tu responderás. Quantas faltas e pecado cometi? De que erros e pecado eu sou acusado? Por que te escondes de mim? Por que me tratas como inimigo? Sou como folha levada ao vento, por que me assustas? Sou como palha seca, por que me persegues? Tu escreves duras acusações contra mim e queres que eu pague pelos erros da minha mocidade. Ele começa a lembrar os pecados antigamente, né? Porque na verdade isso é Satanás falando na cabeça dele.
Satanás fica o tempo todo na nossa cabeça, nos lembrando de pecados que a gente já se confessou, já se arrependeu, já foi perdoado, tá? Mas Satanás é especialista em acusação. Prendes os meus pés com correntes e vigia todos os meus passos e examina os rastros que deixo no caminho. É uma escrita bem poética, tá? Assim vou me acabando como a madeira bichada. Ele tá cheio de bicho. Como a roupa comida por traça. Os bichos estão comendo ele, né? Então ele tá fazendo uma analogia nisso. É bem triste a situação de Jó, sabe? A vida dele, o contexto dele aqui, nesse momento, é bem cruel. Muito cruel. Mas Jó vai superar, né? E a gente acredita que é o que vai acontecer conosco também. Oi, Deus te abençoe, tá? Boa noite. Na verdade, a gente acredita que é o que vai acontecer com todos nós. Que nós iremos passar pelas tribulações e superá-las. Em nome de Jesus, né? Se ficarmos firmes. E vamos ficar. Não é não? Precisamos de resistência, tá? Deus abençoe vocês, boa noite. Acabei de ler o capítulo e amanhã a gente volta, porque o nosso compromisso é com Deus. Tchau. Deus abençoe.